Toda semana no São João Supermercados você encontra nossas ofertas semanais do Clube Família São João. Confira as ofertas para essa semana. Feijão carioca a granel quilo 6,98. Açúcar cristal delta 5 quilos 16,98. Farinha de trigo rosa branca 1 quilo 3,98. Café Evoluto Prêmio 500 gramas 16,98. São João Supermercados, aqui você está em casa. De energia elétrica? Já pensou em montar sua própria usina? Conheça a 3R Energia Solar e saiba como reduzir seus gastos com energia em até 95%. Ou você pode contratar a novidade em Nova Resende, que é a 3R Energia Solar por assinatura, que você paga 15% a menos em relação do valor da concessionária. 3R Energia Solar, no bairro Lava Pés 226. 3R Energia. Invista agora para construir o futuro. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Claro que a gente está aqui então conversando com o João. João, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, como que foi, então, começou a sua história como jornalista? Porque é novo esse seu trabalho, mas vamos contar rapidinho para você. Perfeito. A minha vida começa então em Uruguaiana, minha terra natal, no Rio Grande do Sul. Meu pai tinha um jornal, um sistema tipográfico, meio parecido com aquilo que o Gutenberg criou, de tipos. E eu, criança ainda, convivia naquele ambiente. Aí depois, numa paixão muito grande por rádio, fui buscando chegar em rádio, cheguei em televisão, e lá pela afiliada da Globo, no Rio Grande do Sul, eu cheguei até Ribeirão Preto, onde pela IPTV foi o repórter especial, as matérias com JN, Fantástico, enfim, numa linha sempre voltada para um jornalismo investigativo. Isso é a essência. Isso que dá um pouco do DNA do meu trabalho como jornalista. Nesse trabalho, como que foi essa transição? Você hoje continua com o Portal do Nova, com o trabalho junto com a CNN, dando a toda a notícia aqui da região de Ribeirão Preto, mas você tem um trabalho com os livros. Como é que foi essa transição do impresso lá? O seu pai era do impresso, mas você foi para a imagem, para a televisão. Como é que veio isso? Perfeito. Então, por um acaso, eu fui procurado, certa feita, para escrever uma biografia. E depois, sucessivamente, apareceram outros pedidos e eu pensei que poderia me voltar para aquela área escrevendo livros em parceria ou livros para as pessoas que me buscavam. E aí surgiu a ideia de criar uma editora. Nós criamos, eu e a Daniela, minha mulher, uma editora, a Chino Books. Já estamos com 6 livros publicados. O primeiro livro que eu fiz, galera, foi esse aqui, em parceria com o Dr. Edson de Souza, delegado da Polícia Federal. Esse livro, Arco de Fogo, que foi lançado em Portugal e também na Bienal do Rio de Janeiro, nós mostramos as operações da Polícia Federal para investigar e prender quem comete crime ambiental na Amazônia. Então é um trabalho muito interessante. No momento, hoje está todo mundo falando de crime ambiental, teve a morte dos 2 jornalistas, mas esse trabalho é bem anterior, né? Exatamente. Esse livro saiu em 2018, mas, na verdade, a operação que a Polícia Federal organizou foi por volta de 2012. Então, é um livro que naquela época já mostrava o quanto a floresta era ameaçada por esses criminosos, né, que exploram, que devastam, enfim, as explorações em todos os meios, não só ambientais, mas sociais também. E é o que esse livro retrata de uma forma documental, embora tenha alguns lances romanceados. E, além desse trabalho, você também vai nas universidades e conta um pouquinho como que é esse trabalho investigativo, né? Perfeito. Então eu tenho com as faculdades de jornalismo uma relação muito próxima, porque para essa juventude que está entrando no jornalismo, é muito bom ouvir o que eu considero como basilar no jornalismo, que é essa capacidade de apurar. O jornalismo investigativo nada mais é do que uma sintonia fina de apuração, que é
a nossa essência como jornalista. Na medida em que nós... Exatamente. Na medida que você ouve, apura, levanta, coleta, você torna o jornalismo mais abrangente e também muito mais democrático, muito mais, digamos, equilibrado, que é o que as pessoas querem hoje. As pessoas querem um jornalismo quanto mais puro, no sentido de ouvir todas as partes, melhor para a sociedade. Dentro do Arco de Fogo, você fala também um pouquinho desse descuidar que a gente tem com o ambiente, né? A gente está inserido no agronegócio, que é um setor que tem cuidado, mas também tem descuidado. O que você percebeu quando você foi escrever esse livro? O que a gente percebe é que, mais do que nunca, por mais que se pareça modismo, é crucial a sustentabilidade. Não é possível nenhum negócio ser viabilizado se você não tiver o cuidado com a matéria-prima que está lá no meio ambiente. Então, quando você discute a Amazônia, você não discute uma situação regional, você discute uma situação de sustentabilidade do planeta em todos os sentidos. Porque as pessoas tendem a pensar na sustentabilidade só do ponto de vista ambiental, mas ela precisa se dar esse equilíbrio de sustentabilidade econômica, social, ambiental, em todas essas vertentes que vão nos manter sustentáveis, que vão nos manter fortes ainda. Então, o agronegócio tem seu grande valor no Brasil, é a locomotiva do movimento desse país, mas tem como desafio encontrar esse equilíbrio. Performance com sustentabilidade. E é sobre esse equilíbrio que a gente continua falando no próximo bloco. É um minuto só. Vamos ouvir quem apoia o Café Copo Feliz? Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Meus amores, estou aqui para convidá-los todos vocês para assistirem o meu programa da Amandinha Hashtag aqui na TV Resende Web, de 15 em 15 dias aos sábados, às 8 horas da noite. Espero todos vocês. Grande beijo, tchau, tchau! A gente continua a nossa conversa aqui com o jornalista João Carlos Borda, que é uma referência no trabalho investigativo no Brasil. A gente falava anteriormente no bloco sobre o Arco de Fogo, mas você tem outros livros, inclusive você pensou e produziu durante a pandemia, né? Perfeito. Esse livro aqui, Valéria, é muito interessante, Vírus da Incerteza, que nós escrevemos em parceria com o Dr. Jorge Sanches, retratava ali online, no momento em que o mundo estava sufocado, todos aqueles movimentos de dificuldade para enfrentar uma pandemia e também de busca de soluções. Então eu digo que esse livro foi escrito ao vivo, um livro ao vivo porque na medida que as coisas aconteciam, nós transformávamos em um capítulo do livro. E esse livro então ele traz uma retrospectiva das pandemias e epidemias que ameaçaram a humanidade e traça também, além do presente, uma perspectiva de como vão ser os próximos anos no mundo. Será que novas epidemias, novas pandemias poderão surgir? A gente deixa sutilmente esse vaticínio de que sim, nós vamos ser ainda sacudidos por essa situação toda que já vivemos no passado. João, no bloco anterior a gente falava de cuidado com o ambiente, de cuidado com a sustentabilidade, da importância disso para as próximas gerações, mas também para a nossa sobrevivência, a sobrevivência do ser humano na face da Terra. Quando você vai falar e estudar esse vírus da incerteza, como foi a pandemia, você percebeu isso, esse cuidado que a gente está deixando de ter, esse descuidar da Terra? Perfeito, exatamente. Então, o vírus da incerteza, nessa linha que nós traçamos, falando sobre o Arco de Fogo, os crimes ambientais na Amazônia, se fecha porque o que nós vivemos na pandemia foi em decorrência de uma ação do homem sobre o meio ambiente. Então, nós tivemos lá um retrato muito claro e cruel de quando você age em desacordo com a natureza, essa
reação imediata e vem nessas proporções que nós nem imaginamos. Eu lembro de uma frase do Tom Jobim, eu fiz uma matéria com o filho dele lá no Rio de Janeiro, em que ele dizia que quando o meio ambiente está sendo agredido é porque o ambiente interno humano já está derrubado, né? Então, eu agrido aquela natureza que está diante de mim, porque dentro de está fora de mim, e dentro de mim as coisas já estão perdidas. Então, o homem precisa, primeiro, fazer uma revisão interna e perceber que, independentemente de qualquer outra visão, nós temos essa casa para garantirmos a nossa sobrevivência. Se não cuidarmos, vamos ter muitos problemas ainda. Então, para a gente não ter problema, tem que ler, né? Tem que entender. Então, aqui a gente falou do vírus da incerteza, no primeiro bloco a gente falou do arco de fogo, e nós vamos para o terceiro bloco, onde nós vamos falar de assuntos pertinentes a você, cafeicultora, você, produtor rural. É um minuto só, nós estamos de volta. Altas contas de energia elétrica? Já pensou em montar sua própria usina? Conheça a 3R Energia Solar e saiba como reduzir seus gastos com energia em até 95%. Ou você pode contratar a novidade em Nova Resende, que é a 3R Energia Solar por assinatura, que você paga 15% a menos em relação do valor da concessionária. 3R Energia Solar, no bairro Lava Pés 226. 3R Energia. Invista agora para construir o futuro. Olá pessoal, eu sou JP Nunes e vocês têm um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira para saber das principais notícias de Nova Resende região. Então eu te vejo aqui às 19h na TV Resende Web. Olá, a gente está de volta no Café com Entrevista, esta semana, direto do Café Bugliaroni, em Ribeirão Preto, a cidade, o berço dos barões do café, um ambiente muito gostoso, onde a gente conversa com o jornalista João Carlos. João, mais livro aqui, né? A gente estava falando de sustentabilidade, mas você também tem outras obras de áreas bem distintas, né? Perfeito. Então, aqui nós temos esse livro aqui, ó, que é um livro mais técnico, embora não seja tão dentro de juridiquês. Pelo contrário, nós tivemos um desafio, eu e o doutor Luiz Felipe Arcângelo, transformarmos a lei do inquilinato para uma compreensão popular. E é um desafio do jornalista. O jornalista precisa pegar o complexo e torná-lo simples, pegar o que às vezes não é tão claro de uma forma compreensiva. Então, quando você, e todos nós estamos ligados, nós moramos em algum lugar, sejamos proprietários, inquilinos, corretores, enfim, pessoas ligadas ao direito imobiliário, mas a gente precisa de uma moradia. Então, esse livro é para todo mundo. Então, é um livro voltado para a questão dos direitos de imobiliários. E aí, depois, nós realizamos esse outro livro aqui, Valério, Quanto Vale uma Pessoa, que é um livro voltado para a área de direitos humanos, em que nós discutimos o seguinte, que hoje o ser humano é coisificado, o ser humano é mercadoria. Dentro do sistema capitalista que nós vivemos, você pode vender órgãos, você pode comprar órgãos, tudo isso no mercado paralelo, que tem uma tabela de preços. Você pode comprar um rim por um determinado valor, você pode vender o seu sangue, você pode comprar pessoas, você pode comprar mulheres, você pode comprar o que você quiser. O ser humano vira mercadoria. Eu chamo a atenção para o detalhe da própria capa desse livro. Esses manequins que estão aqui expostos na capa é exatamente um convite, uma reflexão de que nós, seres humanos, muitas vezes somos tratados como manequins. Aquela peça que você pega, puxa para lá, carrega para cá, joga quando ela já não presta mais. E aí você tem alguns capítulos muito pontuais, né? Perfeito. Você fala de bullying, porque Exatamente. às vezes essa violência começa muito antes de se tornar física. Perfeito. Nós tratamos a violência em toda a sua plenitude, porque nós entendemos que a violência não pode ser reducionista em sua análise. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso. A violência, ela se enlaça em todos os sentidos. Olha, se eu agrido a minha mulher em casa, já estou fazendo com que o meu filho perceba essa educação, essa pedagogia da violência. E se eu bato no meu pai, idoso, eu também já estou criando esse laço. Então, não dá para te pensar assim, o homem é só violento com a esposa. Não, ele é violento com a esposa, ele é violento com os seus companheiros, ele é violento com o mundo. Então a gente quer dar essa ideia. E aí nós vamos buscar um pouco da explicação por que o Brasil é um país tão violento. E o Brasil é um país violento. Se você olhar a nossa formação
a escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então nós temos uma herança de atrocidade que nos persegue até hoje. E às vezes a pessoa acha que aquilo não é violência. Exatamente. Por exemplo, eu vejo muito nas redes sociais, quando há uma notícia lá, que nós mesmos veiculamos no nosso portal Borda, sobre violência contra a mulher. Então diz assim, o homem bateu e matou a mulher. Por incrível que pareça, você ouve lá comentários assim, alguma coisa ela deve ter feito. Ninguém apanha de graça. Então é a tentativa de legitimar uma violência. Ora, se a mulher fez alguma coisa errada, ela tem que apanhar. Muito absurdo esse tipo de pensamento. E ele é pertinente no Brasil. E por muito tempo, você achava que a criança, quando ela cometia, às vezes, um erro ou uma infração, ela precisava apanhar para ser corrigida. Quantas famílias ainda acham que aquela palmada, que aquela surra é corretivo, é educativo? Exatamente. Então, você já tem esse princípio no Brasil de que você educa a criança pela dor. Então, se o meu filho não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, ele tem que apanhar para aprender. Que tipo de cidadão estamos fazendo no futuro? Que vai repetir essa prática. Ele foi espancado pelos pais. Que tipo de marido, de pai ele vai ser? Vai ser violento também. É aquele que ele conheceu, aquele foi o ambiente. Então essa história de palmadinha no moro, que a criança só aprende na pancada, isso não tem sentido, isso não precisa. E esse Café em Foco Entrevista está tão gostoso que a gente vai ter pela primeira vez um quarto bloco. Nós estamos indo para o intervalo e nós voltamos para falar de um projeto exclusivo para o agronegócio que o João desenvolveu. É um Minuto Só. Toda semana no São João Supermercados você encontra nossas ofertas semanais do Clube Família São João. Confira as ofertas para essa semana. Feijão carioca a granel quilo 6,98. Açúcar cristal delta 5 quilos 16,98. Farinha de trigo rosa branca 1 quilo 3,98. Café Evoluto Prêmio 500 gramas 16,98. São João Supermercados, aqui você está em casa. Pessoal, eu sou JP Nunes e vocês têm um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira para saber das principais notícias de Nova Resende região. Então eu te vejo aqui às 7h30 da noite na TV Resende Web. Olá, e voltamos excepcionalmente com o quarto bloco, desta vez do Café em Foco Entrevista, que nós fazemos direto do Café do Guilherone, no centro de Ribeirão Preto, a terra dos barões do café. Eu vim aqui para conversar com o João Borba, esse jornalista, que tem uma experiência muito grande e também transformou histórias em livro. E uma história que você vai apresentar para a gente nesse livro é diferente, né? Exatamente. Esse livro aqui marca os 75 anos de uma das maiores cooperativas do Brasil, a Coplacana, que tem sua sede em Piracicaba. É um livro belíssimo, feito com uma capa especial, olha aqui com essa caixa. Eu vou abrir com todo cuidado. Aqui, ó. Esse livro, ele é resultado de uma intensa pesquisa que nós fizemos para mostrar toda a história da Coplacana. Então aqui a gente conta não só a história de uma cooperativa que é hoje consagrada no Senado, mas das pessoas. Isso a gente vai estar mostrando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, pode continuar? Isso, pode continuar. E a gente faz umas imagens. De como a cooperativa, que surgiu lá com 7 pessoas, num momento complicado, se tornou assim tão importante para o setor do agro brasileiro. Hoje a Coplacana cada vez mais em ascendência. Então nós realizamos para a Coplacana 3 produtos marcando 75 anos, um institucional, um documentário e esse livro impresso aqui, livro maravilhoso, bonito, você pode ver. Nós traçamos... Você vai estar mostrando, você está fazendo uma imagem. Você vai fazer depois uma imagem, né? Então nós traçamos aqui uma linha do tempo, mostrando desde o surgimento da cooperativa até a consagração dessa data tão marcante. E quanto tempo vocês demoraram? A gente está vendo aí nas imagens as primeiras histórias, essas fotos antigas. Onde você conseguiu esse material? Quanto tempo você demorou para fazer essas histórias aqui? Esse projeto durou cerca de 1 ano, entre a pesquisa, a escrita e depois a diagramação. E nós temos aqui valiosos documentos que a própria cooperativa tinha em seu acervo e que foram usados. A primeira ata de surgimento da cooperativa. O que é diferente desse livro em relação a um livro convencional corporativo? É que ele traz as histórias das pessoas, ele traz uma robustez de fatos emotivos, né, que liga o agro, ele é um cordão umbilical muito forte das gerações. O agro não surge da noite para o dia, ele é uma história que se arrasta
com sacrifício, com suor, com sangue, com toda aquela labuta. E a gente retrata isso no livro. Como surgiram as primeiras propriedades que se aglutinaram na Poplacane, na região de Piracicaba? São histórias de pessoas, mais do que a história de uma empresa. A gente está aqui conversando com vários cafeicultores, várias pessoas que estão ouvindo. Esse tipo de projeto, você está aberto à proposta, você aceita escrever história de outras empresas do agronegócio, de outras cooperativas, contar a história de quem está completando aí 50, 30, 20 anos, às vezes um grupo familiar, você aceita outras propostas, João? Você se adequa a isso? Não só aceito, como tenho a maior satisfação em contar essas histórias, porque elas contribuem como inspiração. Contar a história de uma empresa é contar a história de reputação, história de desafios, que são histórias inspiradoras. Hoje nós precisamos, no Brasil, de história de gente que foi lá, lutou e venceu. Então, para nós, é muito interessante ter um projeto voltado. Então, aquelas empresas da região que têm interesse em transformar a sua história num documento, porque o livro é um documento, por mais que eu seja um homem do vídeo, goste do vídeo, que seja a minha área, mas é no impresso que se perpetua a história de uma grande corporação. Então é interessante, você tem a história da sua empresa, traga para a gente, vamos transformar isso num livro. Aquela história, todo mundo diz assim, a minha vida dá uma história, mas as empresas também dão muitas histórias, filmes. Ok. Tá gostoso de ouvir, né? Pois é. Infelizmente, mesmo com 4 blocos, chegamos ao final de mais um Café em Foco. Espero que vocês tenham se interessado pelo trabalho, gostado dessa conversa. E aí a gente está deixando aqui o contato para quem quiser aí contar a sua história, deixar um documento, tanto da sua história familiar, da sua história como empreendedor ou empreendedora e também da sua empresa. E eu te aguardo na semana que vem inteirinha um Café em Foco para a gente estar trazendo as informações para você se manter bem informado e também comercializar a sua ação. Vai lá, gente. Tchau. Obrigado. Toda semana no São João Supermercados você encontra nossas ofertas semanais do Clube Família São João. Confira as ofertas para essa semana. Aceio músculo bovino quilo 23,90. Colchão mole bovino quilo 33,90. Filé de peito de frango pif-paf 1 quilo 19,90. Filé de tilápia Cabo Verde 500 gramas 29,90. São João Supermercados, aqui você está em casa. Altas contas de energia elétrica? Já pensou em montar sua própria usina? Conheça a 3R Energia Solar e saiba como reduzir seus gastos com energia em até 95%. Ou você pode contratar a novidade em Nova Resende, que é a 3R Energia Solar por assinatura, que você paga 15% a menos em relação do valor da concessionária. 3R Energia Solar, no bairro Lavapés 226. 3R Energia. Invista agora para construir o futuro. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. TV Resende Web. Apoio Coopervitar Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Vaguinho Vidros. Qualidade e experiência às suas ordens. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Alto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web. A melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.